Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubens Marco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que estava aqui? A nossa conversa de hoje é com Paula dos Santos, colunista do site Reset, que se dedica a estar por dentro dos negócios que reciclam o futuro, e autora de livro infantil. Paula é uma cidadã curiosa do mundo. Passou por redação de jornais importantes do Brasil, por agência de relações públicas de renome e também pelo mundo corporativo em grandes empresas. Mas eu tenho comigo que a grande marca da Paula é a sua curiosidade com o mundo e as pessoas. Eu acertei, Paula? Tudo bom? Tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Acertou, sou uma eterna curiosa, desde muito pequena. Então vamos começar falando de livro infantil, né? Como começou essa jornada para você? De onde acendeu a luz para esse caminho? Olha, você não vai acreditar, mas eu com 12 anos escrevi o que pretendia ser o meu primeiro livro infantil. E tudo isso veio à tona muito recentemente, no ano da pandemia. Eu estava aqui em casa arrumando umas estantes e encontrei esse texto escrito à mão, numa folha de caderno, e uma versão dele datilografada, já entreguei a minha idade, pronto. E tinha também um caderno, uma folha de caderno com um parecer de uma professora de literatura. E eu relendo esse texto, nesse momento desse encontro, eu tive certeza de que era isso que eu queria fazer a partir daquele momento. É muito impressionante e é muito inexplicável, porque é uma coisa que acontece dentro da gente, não dá muito para... Não tem um processo, não teve. No meu caso, não teve. E foi aí que começou. E aí eu comecei a pesquisar, eu fui atrás. Foi no ano da pandemia, eu tive muita sorte, porque tinha uma onda de lives infinitas sobre todos os temas, inclusive sobre esse. Então, autores, editoras, promovendo conversas sobre um mundo que, para mim, só era conhecido da perspectiva da leitora. Eu nunca tinha estudado isso, eu nunca tinha tido contato com nenhum autor, com nenhuma editora, eu não conhecia esse mundo. E depois de tanto assistir lives e uma puxa a outra, porque você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo todos os participantes, né, desse mercado, eu descobri que eu queria me aprofundar, e uma amiga me indicou a Casa Tombada, que é uma escola de arte e educação, e eles tinham uma pós-graduação em livro para infância, que eu acabei de terminar. Apresentei o meu TCC na semana passada. Então, essa é a trajetória recente, misturada com essa pontinha, né, de quando eu tinha 12 anos e a tentativa de um primeiro texto pensando no público infantil. Muito legal, e é bom ver que nunca é tarde para começar uma coisa nova, né? Você tinha tanta experiência como repórter, como assessora, e virar, de repente, uma escritora, né? Bom, escritora você sempre foi, né? Agora é uma escritora publicada. E eu vi que você lançou uma vaquinha virtual no ano passado para lançar um livro. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como isso ajuda a editar os seus livros. Foi a minha primeira experiência. Eu tenho vários textos escritos. Eu acho que, como em qualquer mercado, nunca é fácil você dar o primeiro passo. Acho que para qualquer, seja jovem, seja uma pessoa mais experiente, que está começando uma nova carreira, nunca é fácil você chegar. E eu decidi, olhando, observando, conversando, que eu queria ter essa experiência da autopublicação. Eu achei que poderia ser um processo de muito aprendizado sobre vários aspectos, sem pensar na imensa liberdade de poder definir tudo, né? Uma vez que eu conseguisse o recurso financeiro para publicar o livro estava na minha mão, eu podia fazer como eu quisesse.
Então, eu escolhi um desses textos que eu já tinha escrito e desenhei esse projeto, comecei a contatar conhecidos, eu precisava de uma ilustradora, eu sou uma autora que não sabe desenhar nenhuma casinha, então eu preciso sempre de um coautor comigo, e é uma experiência muito boa ter um coautor, porque é alguém que vai enriquecer a sua história, que vai transformar a sua história. É incrível essa experiência. E conheci a Andresa, que é a ilustradora do Brilho Escuro, e a gente se organizou, fez o projeto, fez todas as peças de comunicação visual. Não fiz nenhuma estratégia assim, muito elaborada, como eu fazia no meu trabalho de comunicação corporativa, porque eu não tenho uma rede social muito ativa, não tenho. Eu sou ninguém na rede social, é um número muito, muito restrito. Então, na verdade, pensei em contar com família e amigos e com que essas pessoas pudessem encaminhar desse projeto para chamar a atenção também dos seus grupos, e também com a parceria que eu fiz com o IBEAC, que é um instituto de São Paulo, liderado pela Bel Santos Maier, que é uma educadora social, que leva literatura para a comunidade de Parelheiros, uma comunidade muito carente e que tem passado por uma transformação incrível também nesses últimos anos. O IDEAC já está nessa comunidade há mais de 10 anos, e um dos caminhos é o livro e a leitura. Então, eu contei também com a rede do IDEAC para fazer essa divulgação. Então a campanha de financiamento coletivo foi feita pela plataforma do Catarse. Eu escolhi a modalidade Tudo ou Nada, que é uma modalidade arriscada, porque nela ou você capta todo o valor que você define no início do projeto, ou você não capta nada, porque se você captar menos, esse dinheiro é devolvido às pessoas que contribuíram antes, assim que o prazo da campanha termina. Ele é uma modalidade arriscada, mas eu acho que também dá uma dose de motivação para as pessoas que querem ver o projeto acontecer, de realmente fazer ele circular para os recursos chegarem. E talvez tenha sido isso que aconteceu. Eu consegui os recursos, e o Brilho do Escuro foi lançado no dia 3 de dezembro de 2022, em São Paulo, numa feira de autores independentes de livros infantis, que eu também organizei com a turma da minha pós-graduação de Infância da Casa Tombada. Ou seja, você se planejou sim, formou uma rede, pode não ser igual àquela fórmula do mundo corporativo, mas tem tantas formas de fazer as coisas de uma maneira bem sucedida, né? E bem sucedida não também no significado corporativo, né? Com a paixão, que dá certo, você impactou, chegou na vida das pessoas, teve seu insight e foi, né? Aí, voltando um pouquinho para o seu percurso de carreira, para quem está nos escutando também ver que dá para mudar de tudo, né? Todas as formas. Começou como repórter, né? Então ficou de 97 a 2000 passando por veículos como Gazeta Mercantil. Quem será dos nossos ouvintes que se lembra de Gazeta Mercantil, né? Escreve aí, gente, no nosso Instagram, quem conheceu a Gazeta, quem leu a Gazeta Mercantil. Outro marcador da minha idade, né? Da máquina de escrever a Gazeta Mercantil. Estadão, Época e Folha, né? Trabalhou na CBN de 2000 a 2004, uma grande agência de comunicação aqui, sediada em São Paulo. Trabalhou na Whirlpool, chegando a diretora de comunicação. Depois foi assessora do presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente, bem bacana. Chegamos aqui freelancer no Chile, ou seja, mudamos de país. E aí, Paula, então você teve essa trajetória, repórter, comunicação corporativa, foi ser freelancer no Chile. Como foi essa virada? No que você trabalhou lá? Como é que você se organizou também para ser freelancer num outro lugar? Foi freelancer lá, freelancer aqui? Conta pra gente essa transição, por favor.
A experiência internacional de morar fora era uma experiência que a gente queria muito como família há muito tempo. Então, quando surgiu essa oportunidade, não houve muita dúvida em relação ao querer, houve dúvidas em relação ao como fazer. Eu já tinha o Rodrigo, meu filho mais velho, que tinha 2 anos e pouquinho, quando a gente fez essa mudança. E levar uma criança na bagagem torna tudo ainda mais desafiador. E assim que eu me estabeleci minimamente em Santiago, a minha ideia era dar continuidade a uma transição de carreira que eu tinha começado antes. Na Whirlpool, eu já tinha trabalhado com sustentabilidade e responsabilidade social. Eu tinha já tomado a decisão de não voltar para a empresa depois do nascimento do Rodrigo. E assim que eu comecei a trabalhar no Acatu, eu paralelamente fui fazer um MBA em gestão de negócios socioambientais, com o objetivo de me aprofundar nessa área que era a área na qual eu queria atuar a partir daí. Então, os freelas que eu fiz do Chile foram para algumas ONGs no Brasil, parte dos contatos que eu fiz do concurso, no próprio Acatu, enfim, não foi muita coisa, é muito difícil, foi pré-pandemia, era muito difícil as pessoas acreditarem que era possível trabalhar à distância. Eu já tinha essa experiência na Whirlpool, porque eu estava em São Paulo e eu tinha uma equipe em 3 cidades diferentes, mais a Argentina, eu estava muito habituada a trabalhar à distância, mesmo antes da pandemia, funcionava bem, principalmente uma questão de contenção de custos da empresa, mas não consegui fazer isso do Chile na intensidade que eu gostaria. Então, fiz pouca coisa, mas fiz, o que foi possível. E então, você falou da pandemia, né? É muito interessante isso, né? Como as coisas mudaram. Bom, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, assim, né? Como a comunicação mudou, como a tecnologia ajudou o nosso trabalho, né? Você sente isso também no seu trabalho como escritora? O fato da tecnologia estar tão disponível hoje em dia? Completamente, né? O fato dela estar disponível e das pessoas estarem mais abertas, né? Isso muda tudo. Mas eu acho que nessa carreira de escritora, o contato pessoal é imprescindível. Não que em outras carreiras ele não seja, mas falando dessa, dá para escrever à distância, dá para editar à distância, dá para publicar à distância, dá para fazer lançamento à distância, mas é muito mais sem graça. Você ter um leitor, você vê o brilho no olho do leitor, ou a cara de decepção do leitor com o seu livro na mão, tem um impacto que a tecnologia não substitui. Essa experiência que eu tive nessa feira de autores independentes em dezembro, quando foi o lançamento do Brilho do Escuro, foi muito especial por causa disso, porque além das pessoas que já tinham participado da campanha de financiamento coletivo, tinha ali potenciais leitores que não me conheciam, que não conheciam o livro, houve uma contação de histórias, e a contadora de histórias contou a história do Brilho do Escuro para um grupo de crianças que estava ali. Eu não conhecia todas as crianças, então eu pude, como observadora, enquanto a história acontecia, olhar para essas crianças, ver a reação delas, ver as expressões faciais, e isso a tecnologia não traz. O que é muito bom, eu acho, porque não dá para resolver tudo com tecnologia. Não dá mesmo. E como que você, então, vai se organizar nessa próxima fase para ter esse contato? São as feiras do livro? Como que alguém pode... Aliás, isso talvez não sirva só para quem está nessa carreira de escritor, não é? É uma coisa que a gente tem que se organizar nesse novo mundo, saindo do mundo corporativo que organiza para a gente os encontros muitas vezes, né? Qual vai ser Você tem já algum plano, assim, traçado? Feiras de livro? Como que você vai encontrar com seus leitores, principalmente porque eles são crianças também nesse momento? E vai ficar no livro infantil? Tem alguma próxima fase de carreira ou, né, também?
Como é que vai ser? Sim, tem várias coisas acontecendo. Eu estou com 2 contratos assinados já, com 2 editoras diferentes, então devem sair mais 2 livros ainda esse ano, eu espero. Eu tenho que aproveitar as minhas visitas ao Brasil para ter esse contato. Não tem outra maneira, né, a não ser o caminho da tecnologia para fazer isso. Então, eu aproveito as minhas visitas anuais para ir às livrarias. Acho que ter contato com os livreiros também é muito importante, porque são as pessoas que vão poder recomendar o seu livro para o leitor ali no chão da livraria. Eu vou agora em julho para o Brasil, então eu já estou organizando um evento em torno do Brilho do Escuro mesmo, que foi lançado em dezembro, mas para reunir leitores dentro de uma livraria, para fazer uma atividade para as crianças. Enfim, como eu estou distante, né, você dá uma espécie de uma divulgação do livro, mas também muito associada a esse contato da criança com a obra, com o autor, né, e criar essa dinâmica. E eu tenho a sorte, né, de estar aqui na França. Eu estou muito perto de Bolonha, que é onde acontece todos os anos a maior feira de livro infantil do mundo. Então, eu estive lá esse ano, estive lá no ano passado, e por enquanto ela não significa nada em relação ao meu contato da autora com o leitor, mas ela é muito importante para ver o que o mundo está fazendo na literatura infantil. Quem são os autores, os artistas que estão se destacando, por quê, quais são as ideias, quais são as tendências, quais são os países que estão inovando, chamando a atenção e por quê. Uma feira muito, muito importante para quem navega nessa área. Para quem está no Brasil, eu sei que é muito mais complicado, né? Porque é caro, porque é longe, porque precisa de tempo. E nesse aspecto, eu estou com sorte, porque eu estou mais pertinho. Muito bom, né? Porque essa sua carreira de escritora é recente, já está com 2 contratos, tá indo muito bem, assim, parabéns. Eu queria que você desse uma dica para quem tem um livro na gaveta ali, que não tem coragem de mostrar para o mundo, como tomar coragem e ser um escritor de verdade. Pergunta difícil. Eu não sei dizer como tomar coragem. Eu entendo que seja difícil tomar coragem, mas eu acho que talvez o fator mais determinante para te fazer tirar o livro ou não da gaveta seja o tamanho da sua vontade de ser lido. Não consigo pensar em nada mais do que isso, porque se você quiser que te leiam, ele tem que sair da gaveta. Você tem que arriscar, tem que... Nunca um livro sai de uma gaveta direto para uma prateleira, né? Ele passa por muitos leitores nesse trajeto. Então, isso também ajuda o autor iniciante, o autor em formação, a se aperfeiçoar, a melhorar aquela obra específica, se for o caso. Eu não tenho uma receita assim, mágica para esse dilema que eu entendo perfeitamente. Mas talvez você a tua própria trajetória já possa dar uma luz para essas pessoas, né? Você fez essa campanha independente, né, de coleta com seus amigos e familiares, que são os seus primeiros leitores também, uma coisa foi puxando a outra, tem que acreditar nos nossos projetos, talvez, né? E falando nisso, quem são as pessoas que te inspiram, então, Paula, nessa sua trajetória de vida em geral? Olha, você tinha me dito que ia perguntar isso e eu resolvi me preparar para essa pergunta, porque ela não é simples. Eu fiz uma lista. Tem muita gente inspiradora no mundo, muita gente. Em primeiro lugar são as minhas amigas. A Rubia me conhece há muitos anos, sabe que são poucas, e elas me inspiram muito, cada uma no seu nicho, no seu existir, em todas as dimensões, são muito inspiradoras. Tem 2 pessoas que eu citaria, uma é a Bel Santos Maia,
que é educadora social, e eu gosto de dizer que ela é empreendedora, acho que não tem uma outra definição para o que ela é capaz de fazer no trabalho dela. Ela é gestora do IDEAC, esse instituto com o qual eu fiz a parceria para o lançamento do Brilho Escuro. E a outra é a Ananda Luz. A Ananda também é professora de formação, ela foi a minha orientadora do trabalho de conclusão de curso na Casa Tombada, e é uma pessoa com uma trajetória de vida e profissional admirável, uma pessoa muito inteligente, que faz o seu trabalho em torno da literatura infantil com muita profundidade. Essas duas mulheres são muito inspiradoras para mim. E, além disso, eu admiro editoras e livrarias independentes que vergam, mas não quebram, diante de um mercado implacável em todos os sentidos. Eu admiro autoras mulheres que são ilustradoras, que, como eu não sei desenhar nenhuma casinha, tem ilustradoras incríveis que escrevem maravilhosamente, que criam livros com as suas palavras e com a sua arte. Eu citaria entre elas, mas não apenas elas, a Flávia Bonfim, a Lucy Iratsuka, a Suzy Lee, que é uma coreana, e a Aline Abreu. Então, são 3 brasileiras e uma coreana. Eu me inspiro em alguns projetos também, entre eles eu cito a Associação Vagalume, que leva livros para bibliotecas comunitárias na Amazônia. Eu cito a Casa Sueli Carneiro, que imagino que não sei se vocês conhecem, é uma instituição fundada pela Sueli Carneiro para combater o racismo e o preconceito. E eu admiro muito um casal, que é o Sebastião e Lélia Salgado, também por tudo que fazem do ponto de vista pessoal e profissional. Essa é a minha lista de inspirações. Muito obrigada por nos inspirar, Paula. Muito bom ver que existe vida fora do mundo corporativo, né, e que sempre vale a pena correr atrás dos seus sonhos. Obrigada. Obrigada a vocês. Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena, né? Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadêmentoria, ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.